Estamos felizes em estar aqui na casa do Senhor nesta manhã. A você que está nos acompanhando pela internet também, pelo nosso canal no YouTube, que Deus abençoe a sua vida. A você que está conosco nesta manhã também, estamos felizes em ter a sua presença aqui. E eu prometo que não vou me estender muito, irmãos. Até às 3 horas nós finalizamos tudo aqui. Oh, amém! Ouvi um glória a Deus aí, hein? Brincadeira, irmãos. Hoje é dia de ceia, Eu tenho bastante coisa para falar. Eu não, né? Deus tem bastante coisa para falar conosco, mas vamos ver se o tempo nos permite. Eu quero rapidamente que você abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Eu quero que nós possamos ler esse texto, e tem muita relação com o nosso tema deste mês, que é a revelação. Estou feliz nesta manhã em ter a presença da Bela aqui conosco. A gente já tinha convidado algumas vezes e não tinha tido a oportunidade, mas estamos felizes em receber você aqui nesta manhã e a todos os demais que estão nos visitando também. Estamos muito felizes. Colossenses 1, versículo 26, diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi revelado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Perdão, irmãos, me perdi aqui. Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que tremendo, que tremendo. Esse mistério que estava oculto é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. A Bíblia diz que existe um mistério que estava oculto e que foi revelado. E nesse texto que nós acabamos de ler, diz que esse mistério esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que são judeus e os que não são judeus, Deus aprove revelar. Deus decidiu revelar esse mistério. Ele estava oculto durante gerações, mas Deus revelou aos seus santos. Quem são os santos de Deus que receberam a revelação desse mistério? Quem são esses santos de Deus? O santo não é aquele que talvez você diz, aquele que está lá, que eu tenho uma imagem dele. Não, a Bíblia diz que os santos de Deus são todos aqueles que um dia permitiram que Jesus se tornasse o Senhor e Salvador de suas vidas. Sendo eles judeus ou não, aqueles que se tornam santos de Deus recebem essa revelação do Senhor a respeito de Cristo Jesus. E Deus fez conhecer as riquezas deste mistério. Que mistério é esse que foi revelado a nós? O mistério é Cristo em nós. Obrigado, Valdir. Cristo em nós é a esperança da glória. Que tremenda palavra do Senhor, queridos. Sabe qual é o mistério que nós recebemos a revelação? É que quando nós recebemos a Jesus nas nossas vidas, Cristo passa a viver em nós. E isso é a esperança da glória. Hoje nós cantamos, nada vai roubar tua glória. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que Cristo é a esperança da glória, a Bíblia está dizendo que embora nós vivamos neste mundo e passemos por diversos problemas, como o pastor falou, muitas pessoas passaram pela Covid, muitas pessoas perderam pessoas para a Covid, muitas pessoas perderam casa, perderam carro, passaram por diversos problemas. Nós vivemos num mundo de dores, de lutas e provações, mas nós já temos uma revelação. E a esta revelação é a esperança da glória. Um dia, tudo isso vai passar, porque já nos foi revelado pelo Senhor, que nós estamos esperando a glória. A glória vai ser revelada.
A glória do Senhor vai ser revelada, e nós viveremos nesta glória do Senhor para sempre. Por isso o mistério Deus revelou para nós, para que nós pudéssemos realmente ter essa esperança no nosso coração. Que embora nós vivamos num mundo difícil, num mundo de muitas dores, nós temos uma esperança. E essa esperança está na glória que há de ser revelada. E nós vivemos por essa esperança, queridos, a cada dia. A cada dia que você se lembrar de todas as dificuldades que você está vivendo, lembre-se também que o Senhor já te revelou que há uma esperança na glória. Para a sua vida há esperança. Por isso, queridos, eu quero falar nesta manhã sobre 3 aspectos que são fundamentais para o nosso entendimento a respeito da revelação de Deus para nós. O nosso tema é a revelação. E eu quero falar sobre a revelação em 3 aspectos, que são, na verdade, 3 pessoas. Nós vamos falar sobre a revelação de Deus, vamos falar sobre a revelação de Jesus e sobre a revelação do Espírito Santo. Espero que dê tempo. Mas eu quero que você abra comigo sua Bíblia também em Gênesis capítulo 11 e no versículo de número 31. Alguns textos eu não vou ler, irmãos, eu só vou fazer a referência porque talvez você já conheça. Gênesis 11, 31, rapidamente eu vou ler, nos diz o seguinte: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Esse texto nos fala sobre o pai de Abraão e toda a sua família. A Bíblia diz que eles saíram de Ur dos Caldeus e foram com direção a Canaã. O destino deles era Canaã. O destino deles não era outro lugar, era Canaã. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, eles pararam em um lugar chamado Arã, e ali eles se estabeleceram. Veja bem, eles tinham um propósito de ir para Canaã, mas no meio do caminho eles pararam e ficaram em Arã. Ali eles se estabeleceram. A família de Abraão, o pai de Abraão e toda a sua família se estabeleceu naquele lugar. E o que isso tem a ver, queridos? A Bíblia diz, no capítulo seguinte, em Gênesis capítulo 2, que Deus apareceu para Abraão e se revelou a ele. Deus se revelou a Abraão e deu uma ordem para Abraão que saísse do lugar onde ele estava vivendo e fosse para um lugar que Deus lhe mostraria. Esta é a primeira revelação que me chama a atenção de Deus na palavra do Senhor. Então, o próprio Deus veio até Abraão e revelou-se a ele como Deus que fala. Um Deus vivo. Um Deus que, além de falar, determina o que você tem que fazer. Um Deus que exige obediência. E então, Deus vem até Abraão, que ainda era Abrão, e fala com ele. Diz o que ele deve fazer. Abrão, você deve sair do lugar onde você está e você vai para o lugar que eu te mandar. Eu fico pensando, queridos, Abrão estava vivendo talvez uma vida tranquila já há muitos anos ali em Arã, vivendo talvez uma vida muito boa, com muitas coisas boas, mas então Deus aparece para ele, Deus se revela para ele e diz para ele: eu quero que você saia daqui e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão estava ali sossegado, talvez tinha muitos bens, era muito conhecido.
E Deus se revelou a ele e o chamou para um nível mais profundo. Deus chamou Abraão a sair da sua vida comum e passar a viver uma vida pela fé. Passar a viver uma vida de obediência ao Senhor. Esse é o chamado que Deus faz quando Ele se revela nas nossas vidas. Quando você tem uma revelação de Deus, Ele se revela a você e Ele te faz um chamado. A partir de agora, você não vai viver mais por si mesmo, você vai viver pela fé. E eu quero que você seja obediente. Irmãos, e viver pela fé não é dizer assim, eu vou abandonar meu trabalho, eu vou abandonar minha empresa e vou viver pela fé. Não. O justo viverá pela fé. Todos nós que estamos aqui, vivemos pela fé. Você pode ter trabalho, você pode ter a sua empresa, mas você continua vivendo pela fé. Porque você não está colocando a sua confiança naquilo que você tem, no seu trabalho, na sua empresa, mas está colocando a sua confiança, antes de tudo, no Senhor. E foi isso que Deus disse para Abraão quando se revelou a ele. Abraão, eu quero que você viva pela fé. Eu quero que você deixe tudo aquilo que você conquistou até agora e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, Abraão nem sequer sabia para onde é que ele iria. Eu imagino ele falando para sua esposa Sarai. Sarai, arruma as nossas coisas aí, que nós vamos sair daqui, nós vamos para outro lugar. Ah, que bom, Abraão. E para onde é que nós vamos? Não sei. Eu não sei ainda. Sei que nós vamos. Arruma tudo, que nós vamos sair daqui. Não deve ter sido fácil para Sarai, né? Sara, quando ouviu aquilo. Mas mudar para onde, Abraão? Não sei. Deus se revelou a mim e me deu uma ordem que eu tenho que sair daqui. Queridos, que tremendo a vida de Abraão. Abraão era um homem realmente de fé. Imagine se Deus pedisse para você hoje, deixe tudo que você tem e vai para um lugar que você nem sabe o que vai ter quando chegar lá. Será que seria fácil para nós fazer isso, irmãos? Se Deus chegasse para o pastor Ademir e dissesse assim, pastor Ademir, deixe tudo... A pastora Cristina já está rindo já. Deixe tudo que você tem e vá lá para o interior do Amazonas. Mas você não sabe nem que cidade que você vai, nada. Só quero que você deixe tudo e vá. Seria fácil, irmãos, para o pastor? Seria fácil para nós como igreja? Não! Mas Deus deu a ordem ao se revelar a Abraão. E se Abraão, queridos, não tivesse dado ouvidos à voz de Deus, se Abraão não tivesse escutado aquilo que Deus falou para ele, não tivesse obedecido, talvez ele continuasse ali vivendo em Harã uma vida relativamente boa, mas ele nunca seria o pai da fé. Ele nunca seria o pai de uma nação que é maior do que as estrelas do céu e do que a areia da terra. Sabe o que foi que mudou o destino de Abraão? Foi a revelação que Deus deu para ele. Sai da tua terra, Abraão. Sai do lugar onde você está e vai para o lugar onde eu estou te mandando. Essa revelação mudou a vida de Abraão. Então, queridos, foi graças à obediência que Abraão se tornou o patriarca de Israel. Foi graças à obediência que a Bíblia o chama de o pai da fé. Quando nós obedecemos aquilo que Deus nos fala, quando Ele se revela a nós, nós podemos cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou. Você foi criado por Deus com um propósito. Você que está aqui nesta manhã, saiba disso. Você não vive nesta vida simplesmente por viver. Deus tem um propósito específico e especial para a sua vida. E você vai cumprir este propósito de Deus quando você começar a obedecer ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos, para cumprir o propósito, sabe o que requer de nós? Requer fé,
requer obediência, requer fidelidade. Seja daquelas pessoas que ao receberem a revelação de Deus, não questionam, não se irritam, mas simplesmente dizem: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser, faz a tua vontade em mim, Senhor, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Quando o Senhor se revelar a mim, eu não vou questionar, eu não vou dizer, mas por que, Senhor? Não, eu simplesmente vou obedecer. Obedecer. Aleluia. Sabe, queridos, Deus deseja nos levar a um nível mais profundo, ao cumprimento das promessas, mas isso depende de o quanto nós estamos dispostos a obedecer à revelação. O quanto você está disposto a deixar tudo para obedecer à revelação. O quanto você está disposto a entregar ao Senhor para obedecer à revelação que Ele trouxe a você. Dependendo disso, é que nós vamos poder cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E vamos ver o cumprimento das promessas dele em nós. Deus cumpriu a promessa que ele havia feito a Abraão, sim ou não, irmãos? Sim, irmãos. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é fiel em tudo o que ele faz. E aquilo que ele promete, ele cumpre. A promessa é para os obedientes. A promessa se cumpre sobre a vida daqueles que são fiéis. Ao fiel, Deus se mostra fiel, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então, o primeiro personagem bíblico que teve revelação de Deus foi Abrão. Na minha concepção, o que me chama mais atenção, é claro que houve outros, mas eu quero falar falei nessa manhã sobre Abraão. Mas quero falar também sobre um outro personagem para a gente ganhar tempo. Eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Nós vamos falar sobre outro homem que também teve uma revelação de Deus. E esse homem é Moisés. Em Êxodo 3, versículo 6 diz assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, aleluia, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Queridos, todos nós conhecemos a história de Moisés, um homem tremendo de Deus, tremendo. Moisés teve uma revelação de Deus na vida dele, de quem era Deus na vida dele. Mas para isso, ele precisou ir até o Monte Horebe para ter essa revelação. Quando ele chegou ali no Monte Horebe, ele viu a sarça ardendo e ele se aproximou. E então Deus bradou e disse para ele: não chegue perto, Moisés, não chegue mais perto. Porque esse lugar onde você está é lugar santo. Não chega mais perto, até aí já está bom. Mas ouça o que eu vou te dizer, Moisés. Eu estou me revelando a você hoje, Moisés. E eu estou te dizendo, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Deus se revelou a Moisés, queridos, como um Deus generacional, um Deus de gerações. Deus não era apenas o Deus de Moisés, Ele também era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e o Deus dos descendentes de Abraão, dentre eles Moisés. Que tremendo quando nós podemos saber. Sabe, irmãos, a coisa que mais me preocupa e que eu mais busco em Deus nesses últimos dias é deixar uma herança para minha filha. É que ela possa continuar nos caminhos do Senhor. Que ela possa dizer um dia: eu sirvo ao Deus do meu pai e da minha mãe.
Eu não vou negar ao Jesus que morreu na cruz pelo meu pai, pela minha mãe e por mim também. Queridos, Deus se revelou a Moisés como um Deus de gerações. Alguém que vai passando de geração a geração e vai se revelando cada vez mais. E quando Deus se revelou a Moisés, queridos, Deus faz isso com um propósito. Deus sempre tem um propósito. Havia uma missão de Deus para Moisés. Mas antes de Moisés cumprir a missão, Deus precisava se revelar a ele. Quando Deus se revela a nós, queridos, é porque Ele tem uma missão, Ele tem um chamado, um propósito para cada um de nós. A revelação de Deus sempre traz consigo o propósito. Deus nunca se revela a nós sem ter um propósito. Você está aqui nesta manhã porque Deus te trouxe aqui para se revelar a você, para você cumprir o propósito dele para a sua vida. Você não é apenas uma mãe, um pai, uma dona de casa. Você tem um propósito de Deus na sua vida. E o Senhor te chamou para cumprir este propósito. É por isso que você está aqui nesta manhã. É por isso que você está assistindo essa transmissão. Porque há um propósito de Deus para a sua vida. E eu pergunto, você já teve a revelação de Deus? Você sabe qual é o propósito dele para a sua vida? Você sabe por que você foi criado? Por que você existe nessa terra? Eu existo para cuidar dos meus filhos. Ou eu existo para cuidar da minha casa, do meu marido. Ou eu existo para cuidar da minha esposa, para trabalhar. Não! Este não é o seu propósito. Isso é apenas uma pequena parte do seu propósito. O seu propósito maior é glorificar ao Deus que te criou, que te deu vida, ao Deus que é soberano sobre todas as coisas e que te criou nesta terra para você ser alguém que vai fazer história. Você vai fazer história, querido, querida. Até hoje Moisés é conhecido no mundo inteiro, é lembrado no mundo inteiro, porque ele ouviu a Deus. Deus se revelou a ele e Moisés cumpriu o seu propósito com o Senhor. E qual era o propósito de Deus para Moisés? Rapidamente, era fazer dele o libertador de Israel. Assim como Abraão, que nós falamos anteriormente, ele foi para Canaã. A Bíblia diz que depois Abraão foi para Canaã. Deus queria usar Moisés para levar o seu povo até Canaã. Havia um propósito específico de Deus para a vida de Moisés. Moisés tinha que guiar o povo no deserto. E quando Deus se revela a Moisés, Moisés pergunta para ele, diz assim, em Êxodo 3:13, mas quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados, mais uma vez, me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Moisés estava com medo, eu vou dizer quem foi, quem é? Quem é você? Que Deus é você? E aí Deus responde para Moisés. Aleluia. A resposta de Deus a Moisés foi: eu sou. Eu sou. Sou eu quem estou te enviando, Moisés. Não é o Deus dos egípcios, não é o Deus dos cananeus. Eu sou. Eu sou. Sou eu, Moisés, quem estou enviando você com um propósito específico. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de te levar pelo meu poder a cumprir as minhas promessas. O Deus Todo-Poderoso, eu sou. Quando nós temos a revelação do eu sou na nossa vida, isso nos encoraja
e nos faz entender o nosso propósito e cumprir o nosso propósito. Querido, querida, você não está sozinho nas suas lutas, nas suas dificuldades. Lembre-se que o eu sou está contigo. E você deve sempre dizer, como disse Moisés: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos sair daqui para lugar nenhum. Não saia do lugar de Deus, a não ser que o eu sou se revele para você e diga: eu estou contigo, vai, porque eu estou contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei do seu lado. Moisés foi o grande libertador de Israel. Cumpriu o seu propósito, porque ele teve revelação de Deus e foi obediente. Ainda com medo, ainda com problemas na fala, ainda assim ele não desistiu. Ele não disse: não, Senhor, isso não é para mim não. Ele foi e cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Cumpra o propósito que Deus tem para você. Cumpra o propósito que Deus te criou nesta terra para viver. E você verá a mão do Todo-Poderoso agindo sobre a sua vida. Aleluia. Queridos, nós temos pouco tempo, mas eu quero ainda falar também primeiro falamos sobre a revelação de Deus para dois homens, dois personagens bíblicos. E eu quero falar agora sobre a revelação de Jesus. O Rogério, quando começou o nosso culto hoje, louvor, ele falou justamente esse texto lá de Mateus 16, onde diz assim, Mateus 16, versículo 16 e 17: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Pedro teve a revelação de quem Jesus era. E essa revelação, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, que não foi dada por carne nem sangue. Essa revelação que Pedro teve foi dada pelo próprio Deus. Deus, naquele momento, deu a Pedro a oportunidade de ter a revelação de quem era Jesus. Jesus se revelou como Cristo, como o Messias, como o ungido de Deus. Naquele momento Pedro conseguiu entender que Jesus não era um simples profeta, Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias, mas era o enviado de Deus para redimir o mundo. Jesus, o Cristo de Deus. Quando Pedro teve a revelação de que Jesus era aquele que havia sido enviado para libertar a todo mundo das trevas, da escuridão, o próprio Jesus testificou para ele: Pedro, essa revelação que você teve agora não veio de homem nenhum. Essa revelação foi o Pai quem te deu, Pedro. E como nós precisamos ter essa revelação de quem é Jesus para nós, queridos. Como precisamos entender que sem Ele nada nós podemos fazer. Que, como diz o próprio nome da nossa igreja, Cristo Centro, que Ele é o centro das nossas vidas. Nós vivemos para Ele e por Ele. Se você nesta manhã ainda não teve a revelação de quem é Jesus, busque-o de todo o seu coração e Ele se revelará a você. Ele vai se revelar a você. Se você ainda não conhece a Jesus, Ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a obra que Ele tem a fazer na sua vida e neste mundo. Jesus veio cumprir o propósito de Deus, de salvar a todo aquele que nele crê. Jesus veio cumprir o propósito, queridos. E Pedro teve essa revelação da obra que Jesus faria. Que Ele não era um simples
profeta, mas ele era o Salvador de todos os homens. Que nesta manhã você possa ter essa revelação muito clara na sua vida. Jesus é o teu Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para te dar uma vida nova com Ele nos céus. Aleluia! E também, queridos, a gente ainda tem bastante coisa, mas eu quero dar seguimento aqui, rapidamente. Outro homem que teve uma revelação de quem era Jesus foi o apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Paulo estava no seu caminho, fazendo aquilo que ele considerava o melhor. Para ele estava servindo a Deus. Ele estava sendo zeloso com a obra de Deus, com a lei de Deus. E ele estava no caminho, tentando cumprir aquilo que ele achava que era melhor. E no meio do seu caminho, aparece uma luz. E alguém se revela a ele. Paulo teve a revelação de quem era Jesus. E embora ele achasse que ele era religioso, zeloso por Deus, Deus revelou para Paulo que na verdade ele era um perseguidor. Não, Paulo, não ache que aquilo que você está fazendo é suficiente para mim. Você não está me ajudando, você está me perseguindo. As suas atitudes estão me perseguindo, estão se opondo à minha vontade, à minha obra. E então, Paulo tem a revelação de Jesus. Isso nos faz entender, queridos, que a nossa religiosidade, mas eu faço minhas orações, minhas rezas todos os dias. As nossas boas ações, eu ajudo as pessoas que estão com fome. Nada disso é capaz de nos fazer agradar a Deus. Nada. Sabe o que agrada a Deus? Quando nós temos um encontro real com Jesus. E nós temos a história da nossa vida transformada. Sabe, Saulo precisou cair do cavalo para poder ter a revelação de quem era Jesus. E muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Deus nos derruba da nossa posição de superioridade para que nós possamos reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Paulo disse: quem és tu? Senhor. Tu és Senhor. Tu não és um igual aos outros, tu és Senhor. Quando Paulo caiu do cavalo, quando Paulo deixou a sua superioridade, ele teve a revelação de quem era Jesus. E Jesus, ao se revelar para Paulo, disse para ele: Paulo, levante-se. Levante-se. Entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando nós temos um encontro real com Jesus, queridos, Ele não nos deixa prostrados. Ele nos coloca de pé. Talvez Ele nos derrube para acabar com a nossa superioridade. Para mostrar que tudo aquilo que nós fazemos para Ele não tem valor se nós primeiro não tivermos obediência. E então, Jesus diz para ele: levante-se, Paulo, e obedeça ao que eu estou te dizendo. Obedeça. Levante-se e vá até o lugar que alguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Jesus, quando se revela para Paulo, Jesus requer a obediência dele. E Paulo, quando teve essa revelação de Jesus, sabe o que aconteceu com ele, queridos? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Paulo perdeu a sua própria visão. E ele se retirou para orar. Quando nós temos a revelação de quem verdadeiramente é Jesus, a nossa visão se perde.
O Senhor está dizendo nessa manhã, é tempo de acabar com a sua visão e substituir pela minha visão. A minha visão para você, os meus propósitos para você são superiores a tudo aquilo que você tem planejado. Tudo aquilo que você tem planejado nem sequer se aproxima daquilo que eu tenho para a sua vida. Por isso, deixe a sua visão. Eu vou tirar a sua visão e eu vou colocar a minha. Quando nós temos a revelação de Jesus, queridos, nós passamos a cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Deixe que Jesus se revele a você nesta manhã, para que você possa cumprir o propósito para o qual Ele te criou. Assim como foi com o apóstolo Paulo. E finalizando, a revelação do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, Ele se revelou a Abraão. Teve um momento na vida de Abraão que Deus apareceu numa teofania. O que é uma teofania? É uma imagem, uma figura humana de como Deus se apresenta para que o ser humano consiga entender. Porque se Deus não tivesse se apresentado numa forma humana, Abraão não entenderia aquilo que Deus iria falar para ele. E Deus precisou fazer essa teofania, esse momento onde ele se apresentou como um ser humano. Jesus é o Deus que se fez carne. Jesus foi 100% homem. Mas o Espírito Santo, como que Deus poderia mostrar para os homens como é o Espírito Santo? Como que Deus poderia fazer o Espírito Santo encarnar, virar carne para mostrar? Não tinha como. Mas Deus é tão sábio, irmãos, que quando Jesus estava se batizando, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Irmãos, como disse o pastor na quarta-feira, o Espírito Santo não é uma pomba, tá, irmãos? Não é uma pomba, como muitas pessoas pensam. Recebe o Espírito Santo, jogar uma pomba. Não é isso, irmãos. Não é isso. Mas Deus precisou se revelar daquela forma física. O Espírito Santo, lá em Lucas 3, versículo 22, diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Todos que estavam ali naquele momento viram que o Espírito Santo veio sobre Jesus para testificar que ele era o Filho de Deus. E também para testificar, com a presença do Espírito Santo ali, que Jesus agradava ao Pai. Então, queridos, hoje nós não precisamos que o Espírito Santo se revele ou que ele desça na igreja em forma de pomba, para que ele possa se revelar a nós. Se não tiver uma pombinha voando aqui é porque o Espírito Santo não está aqui. Não, irmãos, não. Hoje nós não precisamos disso, sabe por quê? Porque nós sabemos que Jesus nos disse que Jesus enviaria o Espírito Santo para estar conosco até o fim dos séculos. Ele vive em nós. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que nos guia. E para finalizar, no Pentecostes, o Espírito Santo se revelou aos discípulos como aquele que nos enche e nos capacita. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Quando nós temos a revelação do Espírito Santo, queridos, nós nos esvaziamos para que Ele nos encha. Nesta manhã que você possa ter a revelação do Espírito sobre a tua vida. E sabe como isso acontece? Quando você se esvazia de si mesmo e diz: Espírito Santo, encha a minha vida. Tem um cântico antigo que diz: Santo Espírito, encha a minha vida, né? Olha, o pastor já até animou ali, já. Que esse possa ser o desejo do nosso coração.
Que o Espírito Santo venha encher as nossas vidas, para que possamos fazer como os discípulos fizeram, anunciar as maravilhas de Deus, falando com autoridade sobre tudo que Deus tem para as pessoas, de uma maneira que elas possam entender. Como diz lá em Atos 2, versículo 11, que tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós estamos ouvindo eles declararem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te capacita a testemunhar de Jesus para outros. Ele te capacita a você ter força e coragem para falar de Jesus para todas as pessoas que você encontrar. Quando o Espírito Santo se revela a você, ele te enche de poder, de autoridade. E para nós finalizarmos, irmãos, Deus nessa manhã, ele quer se revelar a nós como um pai para aquele que se sente órfão. Se você se sente órfão, ou você se sente sem paternidade na sua vida, nessa manhã Deus quer se revelar a você como um pai. Jesus, ele quer se revelar a você como seu Senhor. Se você conhece a Jesus apenas como teu Salvador, apenas como aquele que te ajuda nas suas necessidades, Deus quer se revelar como Jesus quer se revelar como Senhor, como aquele que governa a sua vida, aquele que tem o domínio sobre a sua vida. Tenha essa revelação de Jesus. E o Espírito Santo, ele quer se revelar a você como conselheiro, para que você viva a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Se você buscar essa revelação do Espírito Santo nesta manhã, ele vai dizer para você: não faça isso, filho. Não faça isso, filha. Não faça a sua própria vontade. Faça a vontade de Deus. Ande por este caminho, não ande por aquele. Se o Espírito Santo se revelar a você nesta manhã, você vai estar preparado para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Como eu já disse aqui, você está aqui nesta manhã porque há um propósito de Deus para a sua vida. Deus deseja se revelar a você como Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem um propósito, você tem um chamado de Deus nessa terra. E Deus quer que você cumpra esse propósito. Quantos estão dispostos a cumprir o propósito de Deus? Você está disposto realmente? Se o Senhor te disser hoje, para você deixar tudo aquilo que você tem, e ir para um lugar que Ele vai te mostrar, você está disposto, querido, querida? Você está disposto a deixar o seu conforto, a sua segurança, para crer em um Deus que promete e cumpre? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a entregar a sua vida completamente nas mãos desse Deus? Ele está aqui. E Ele está apenas esperando que você diga: eu estou, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer, Senhor, porque o Senhor já se revelou a mim nesta manhã. Feche os seus olhos por um instante.